Vamos pensar em duas coisas que, à primeira vista, não tem nada a ver. De um lado, o jazz, pura improvisação, a liberdade em forma de som, sabe? E do outro, a calistenia, controle absoluto do corpo, disciplina levada ao extremo. E se o segredo para dominar um fosse exatamente o mesmo segredo para dominar o outro? Parece meio maluco, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar agora. E aí que vem a grande pergunta. Como é que a música mais livre do planeta pode ensinar alguma coisa sobre a disciplina mais rígida do corpo? É um paradoxo, né? A gente está falando da alma solta do jazz contra a precisão quase matemática da calistenia. Mas e se por baixo de tudo isso existisse um fio invisível conectando tudo? É esse fio que a gente vai puxar. Então, nossa investigação começa aqui. Qual é a ligação secreta entre a emoção de um solo de saxofone e a força controlada de uma flexão perfeita? E olha, isso não é uma questão filosófica solta, não. Existe um princípio fundamental, quase uma lei universal, que une esses dois mundos. E quando a gente entende esse princípio, a gente não entende só jazz e calistenia. A gente entende como a maestria funciona em qualquer área da vida. E a resposta, o grande segredo que une o músico e o atleta, está numa única palavra: a base. Mas não pensa em algo simples não. A gente está falando de uma fundação, uma estrutura invisível, construída nota por nota, movimento por movimento, com uma paciência assim quase religiosa. É aquele trabalho que ninguém vê, mas que sustenta toda a genialidade que o mundo aplaude depois. Essa frase aqui é o nosso mantra. A base vem antes da explosão, sempre. Pensa num John Coltrane da vida. Antes dele explodir naqueles solos geniais, ele passou milhares de horas dominando escalas, que são a base da música. A mesmíssima coisa vale para um atleta que faz uma bandeira humana. Aquela explosão de força só é possível depois de anos construindo a base de cada músculo. A ordem das coisas não dá para negociar. E aqui a gente vê isso como se fosse um espelho perfeito. Para o músico de jazz, a base são as escalas. Horas e horas, até elas virarem parte do sangue e liberarem o músico para improvisar. Para o atleta de calistenia, a base são os movimentos fundamentais, flexão, barra, agachamento. Dominar isso é o que um dia vai permitir fazer coisas incríveis com o corpo. A lógica não é parecida, ela é idêntica. E aí que a gente chega na grande sacada filosófica. A gente costuma pensar que disciplina e liberdade são inimigas, mas o que o jazz e a calistenia ensinam é justamente o contrário. A disciplina é a mãe da liberdade de verdade. A liberdade de improvisar um solo incrível ou de mover o corpo de um jeito que desafia a gravidade, ela não nasce do caos, ela nasce da estrutura. É uma liberdade conquistada, sabe? Beleza? Agora que a gente pegou a filosofia da coisa, vamos começar a construir essa base. E a gente começa pela raiz do som. Porque a base do jazz não é só teoria musical. Ela foi forjada no fogo da história como uma ferramenta de sobrevivência que acabou virando arte. Isso aqui é fundamental entender. O jazz não nasceu num conservatório chique. Ele nasceu da necessidade. Foi a linguagem criada por um povo que, sem ter nada, usou o que restava, a voz, o ritmo das mãos no corpo, para criar um universo de som. Era um jeito de dizer, a gente ainda está aqui. A música não era só entretenimento, era uma tecnologia para a alma sobreviver. E essa linguagem era uma coisa de outro mundo, super sofisticada. A polirritmia, com vários ritmos acontecendo ao mesmo tempo, refletia a complexidade da vida. O chamada e resposta era esse diálogo constante entre a pessoa e o grupo, sabe? E as blue notes, aquelas notas meio melancólicas que não se encaixam direito na escala tradicional, eram a expressão de uma dor e de uma esperança que não cabiam em palavras. Era tudo codificado. E o mais incrível é que essa história toda não está perdida nos livros. Ela foi gravada no som. Existe uma sequência certinha de músicas, uma playlist, se a gente quiser chamar assim, que conta essa saga. Cada música é um passo nessa jornada, da opressão até a liberdade. Não é aleatório, é uma narrativa sonora, esperando para ser ouvida na ordem certa. E aí fica a pergunta, e se desse para não só ouvir essa jornada, mas para sentir ela nos músculos? Sentir o peso da opressão nas primeiras músicas e a explosão de liberdade do swing nos próprios movimentos. E se essa narrativa sonora, essa tal playlist secreta, pudesse ser o mapa não só da história do jazz, mas da construção do nosso próprio corpo? Guarda essa pergunta aí. Certo, com essa ideia na cabeça, vamos para a segunda parte da nossa fundação, a raiz do movimento. Porque aquela mesma filosofia de construir uma base sólida para poder ser livre se aplica de forma idêntica ao nosso primeiro instrumento de todos, o corpo.
E essa mudança de perspectiva é tudo. A gente tende a ver o corpo como uma máquina que quebra e precisa de conserto. Mas a filosofia da calistenia enxerga ele como um instrumento a ser tocado. Um violino não é consertado, ele é afinado. E para tocar bem, precisa de prática, de intimidade, de entender cada detalhe. O nosso corpo é o nosso Stradivarius pessoal. E assim como a história do jazz, a construção dessa base corporal segue uma ordem lógica. Tudo começa com o sopro, a respiração, que é a energia para tudo. Depois vem o ritmo, ensinando o corpo a se mover com fluidez. Só então a gente constrói a força em cima disso. E no final, a expressão, onde tudo se junta e a gente pode improvisar com o movimento, com liberdade e com segurança. Olha o L-City, por exemplo. Ninguém simplesmente acorda um dia e faz isso. Ele é o resultado final de um processo, é a tal da explosão. A base para chegar nisso é o trabalho paciente de fortalecer o core, os braços, de entender a compressão. Cada tentativa, cada segundo a mais que se consegue segurar é como uma nota que se adiciona na composição corporal. É a filosofia da base em ação, na prática. Ok, então a gente construiu as duas colunas do nosso templo, a base do som e a base do movimento. Agora, chegou a hora de colocar o teto e ver como essas duas metades se unem para criar algo totalmente novo. A nossa composição final. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de ouvir jazz enquanto se treina. É muito mais profundo que isso. A história do jazz, a luta pela liberdade, ela dá um porquê, um significado para cada repetição. E o treino, por outro lado, permite que a gente sinta essa história na pele. O nosso esforço se conecta a uma luta histórica. São as duas metades da mesma jornada. Então, como a gente vê aqui, temos as duas peças do quebra-cabeça. De um lado, o Jazz Foundation Book, o livro que conta a história, que dá a base sonora e o contexto, o porquê. Do outro, o Jazz Foundation Workout, o guia que traduz essa filosofia num plano de ação para o corpo, o como. Pensa assim, sozinhos eles já são poderosos, mas juntos eles viram um mapa completo da jornada. Então, para quem sentiu essa conexão, para quem não quer só entender com a cabeça, mas quer vivenciar isso no corpo, para quem quer fazer essa jornada completa, o caminho para unir o som e o movimento é bem claro. E é aqui que tudo se conecta. Ao adquirir o combo Jazz Foundation com o livro da história e o guia de treino, a gente recebe a chave final, aquela playlist exclusiva que a gente falou, a narrativa sonora completa. Com ela, cada exercício do treino vai ser sincronizado com a história do jazz. Vai ser possível sentir o blues no esforço e o swing na força. Não é só treino, não é só música, é a jornada completa. É a chance de construir a sua base enquanto ouve a história de como uma base pode te libertar.